Pensa só por um instante. Robôs que se movem com uma precisão cirúrgica, drones que parecem flutuar no ar, máquinas de alta performance operando no limite absoluto. A gente vê a mecânica em ação, a gente ouve a eletrônica trabalhando, mas e a ciência que está por trás disso tudo? Invisível, dando vida a essas maravilhas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa alquimia secreta, o coração químico das máquinas mais incríveis do nosso tempo. Pois é, por trás de cada engrenagem que gira, de cada chassi que aguenta o tranco e de cada bateria que pulsa, existe uma força oculta. Mas olha, não é mágica não, é pura engenharia química. Ela é o elo perdido, a cola que transforma metal bruto em estruturas superinteligentes e que converte reações controladas em energia pura. Vamos juntos desvendar como essa alquimia funciona. E a nossa primeira revelação começa na base de tudo: a estrutura. O esqueleto das máquinas modernas já não é mais feito só de aço e alumínio como antigamente. Hoje é um produto sofisticadíssimo da química avançada, sabe? Projetado molécula por molécula para atingir um desempenho que, até pouco tempo atrás, a gente achava que era impossível. Para entender melhor, pensa assim: o metal tradicional oferece força bruta. Ele é forte e pronto. Já os materiais compósitos modernos, esses oferecem uma força inteligente. Eles são criados quimicamente para serem super fortes exatamente onde precisa e leves onde for possível. Isso muda completamente o jogo da engenharia. É uma verdadeira revolução. E quando a gente fala desses materiais inteligentes, a gente está falando dos polímeros de engenharia. Mas esquece aquele plástico comum do dia a dia. Aqui o papo é outro. São materiais de altíssima performance. A jornada deles começa lá no petróleo, sim, mas eles são completamente transformados pela química em laboratório para se tornarem, em muitas situações, bem superiores ao metal. E aqui a gente vê onde a mágica acontece. Materiais como o PIC e o POM, que são tipo um nylon turbinado de altíssima performance, são quimicamente estáveis e têm um atrito baixíssimo. É por isso que eles são perfeitos para engrenagens de máquinas CNC, que exigem uma precisão absurda, e para componentes de drones, onde cada graminha faz diferença e a resistência ao desgaste é simplesmente crucial. E aí, chegamos no auge da ciência dos materiais, a fibra de carbono. Essa frase parece até marketing, né? Mas é a mais pura verdade, e a química explica. Como é possível criar um material que tem essa combinação de propriedades aparentemente opostas? Bom, o segredo não está só na fibra, mas na química que une tudo. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. A trama de fibra de carbono, sozinha, é flexível, quase como um pedaço de pano. A verdadeira alquimia acontece quando ela é mergulhada na resina epóxi. É a reação química de polimerização, a tal da cura, que transforma esse tecido maleável num componente estrutural rígido, ultra-resistente. É fundamental para a aviação e para carros de alta performance. Bom, se a química constrói o esqueleto, ela também tem que fornecer o sistema circulatório, certo? Vamos em frente para descobrir como alguns fluidos vitais, também projetados quimicamente, permitem que as máquinas operem em condições extremas sem, literalmente, se autodestruírem. Tenta imaginar a cena. Uma ferramenta de corte girando a 15.000 rotações por minuto. 15.000! A fricção e o calor gerados aí são colossais. Nessas condições, metal contra metal ia falhar em questão de segundos, se não fosse a ajuda de uma solução química muito, muito específica. E aqui tem um erro bem comum, achar que aquele fluido de corte serve só para esfriar a peça. A refrigeração é só uma parte da história. Na verdade, seja aquele fluido solúvel com cara de leite ou um sintético transparente, ele é uma solução química super complexa projetada para fazer muito mais do que só baixar a temperatura. Olha só as funções cruciais dele. Primeiro, o fluido lubrifica, diminuindo drasticamente o atrito. Segundo, ele protege a ferramenta do choque térmico, que poderia trincar a ponta dela na hora. E talvez o mais importante de tudo, seus aditivos químicos criam uma película protetora que impede a oxidação, a famosa ferrugem, tanto na máquina quanto na peça que está sendo feita. Então a gente já viu o esqueleto e o sangue. A engenharia química também oferece uma armadura. É isso mesmo, um escudo invisível que protege as máquinas da corrosão, do desgaste, do tempo, garantindo que elas durem muito e operem com segurança. Vamos pegar o exemplo da anodização do alumínio. Isso aqui não é uma pintura, tá? É um processo eletroquímico. Basicamente, a peça de alumínio é mergulhada numa solução e aí uma corrente elétrica é aplicada. Essa reação força a superfície do alumínio a se oxidar, mas de um jeito controlado, criando uma camada de óxido de alumínio que é extremamente dura e resistente à corrosão.
Pode parecer meio dramático falar assim, mas é a pura verdade. Tratamentos como a anudização no alumínio ou a galvanização no aço são a razão pela qual drones, aviões e outros veículos não se desintegram com a umidade e com o tempo. É uma armadura química, essencial para a segurança e para a durabilidade de tudo. E essa armadura pode ser interna também. A dureza do aço, por exemplo, não é uma propriedade fixa. Processos como a têmpera, que é aquele resfriamento super rápido do metal quente, manipulam a estrutura cristalina lá dentro, o jeito como os átomos de carbono se organizam. É a química em estado sólido que nos dá ferramentas que são capazes de cortar o próprio aço. Incrível, né? E, finalmente, chegamos à fonte de poder. Porque não adianta nada ter esqueleto, sangue e armadura se não tiver energia para se mover. E, mais uma vez, adivinha, é a química que fornece a centelha, o fogo interior, que alimenta a eletrônica e a mecânica do nosso mundo moderno. Pois é, a ideia de um tanque de combustível está mudando rápido. Para os drones, carros elétricos e um monte de outros aparelhos, o armazenamento de energia não é mais um simples recipiente com líquido. Agora, é um dispositivo que guarda e gerencia uma reação química controlada e muitas vezes reversível. Nas baterias de lítio, por exemplo, é o fluxo dos íons de um lado para o outro que gera a corrente de elétrons que a gente chama de eletricidade. Nas células de combustível, é uma reação química que não para. E mesmo nos motores a combustão mais avançados, como os de avião, são os aditivos químicos que fazem o combustível queimar de forma estável, sob temperaturas e pressões absurdas. Depois de ver tudo isso, o padrão fica bem claro, né? A engenharia química não é só um campo de apoio. Ela é uma parceira fundamental e quase sempre invisível da mecânica e da eletrônica. Do esqueleto de compósito ao sangue sintético, da armadura de óxidos ao fogo das baterias, a química é o fio que conecta tudo. Ela é a alquimia moderna que transforma a matéria-prima em performance, em durabilidade e em energia. É o tal duelo invisível que protege a mecânica e, ao mesmo tempo, alimenta a eletrônica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se a química já nos deu materiais mais fortes que o aço e mais leves que o alumínio, e fontes de energia que cabem na palma da nossa mão, qual vai ser a próxima barreira que a gente vai quebrar? Qual material que hoje a gente considera impossível já está sendo criado no próximo laboratório de alquimia? Fica aí a reflexão.